Cultas e Vinho Verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Olá, mais um Cultas e Vinho Verde, podcast aqui no Jornal Público, onde celebramos a possibilidade do encontro. Mulheres que admiro e um vinho a descobrir. Hoje vamos provar um loureiro Pequenos Rebentos, Vinhas Velhas, 2021, de Márcio Lopes. Este vinho revela um aroma inicialmente reservado, que se desdobra depois em tons florais leves, segundo provas de notas já mais fundamentadas, que não são as minhas. Na boca é delgado e fino, proporcionando uma textura elegante e uma sensação de leveza. Com a minha convidada de hoje, celebramos a poesia, a literatura em geral, os novos e consagrados autores. Na sua experiência como editora, olhamos também para o fado e vamos aos hábitos de leitura perante os quais continua a ser muito exigente. Já lá vamos. Maria do Rosário Pedreira, neste Cultas e Vinho Verde. Olá. Olá. Foi homenageada o ano passado no Escritaria, Festival Literário em Penafiel, da poesia, das letras, das crónicas, a literatura infantil-juvenil também conhece bem o seu nome. Ainda foi professora e não demorou muito tempo até se tornar editora. Como é que isto aconteceu? Bem, o normal era quem ia para letras acabar no ensino naquela altura. E, portanto, foi o meu destino. Primeiro, assim que saí do curso, fui ser professora de português. Sem questionar? Sem questionar, sim. Numa altura em que era muito fácil arranjar lugar em Lisboa, nos arredores. O meu grupo era de português-francês e eu, o mais longe que estive de Lisboa foi Miraflores, portanto estive ainda quase 5 anos no ensino, sendo que ao terceiro ano já estava a dar aulas numa escola de Lisboa e, portanto, era o destino normal até que o António Manuel Batista, o cientista físico, que até tinha um programa de televisão na altura, era muito amigo do editor da Gradiva, naquela altura, em 87, e o editor da Gradiva perguntou-lhe se não conhecia ninguém que pudesse assisti-lo, porque ele ainda por cima estava a pensar em viver para Macau e precisava de deixar alguém no seu lugar. E eu, o meu pai era amigo do António Manuel Batista desde miúdo, tinham andado na mesma escola primária, e ele lembrou-se logo de mim. Eu fui a uma entrevista e acabei por ficar a meio tempo na Gradiva e depois dava aulas de ciência. Com livros de divulgação científica, também havia alguns primeiros livros de ficção. Eu lembro que o primeiro livro do Ian McEwan tinha acabado de ser editado, era O Jardim de Cimento, e havia também livros de ciências sociais. Portanto, havia livros mais para as letras, outros mais para a ciência. Eu adorei trabalhar com os livros de ciência porque aprendi imenso sobre ciência que não se aprendia na escola, e ao fim de 2 anos o Guilherme Valente, que era o editor, foi definitivamente para Macau e pediu-me para ficar a tempo inteiro. Portanto, eu, como adorava os livros, deixei as aulas, mas nem sequer era daquelas pessoas que odiasse o ensino. Não, eu gostava de dar aulas de português, sobretudo, porque francês era uma coisa que eles não queriam aprender. Já não queriam na altura. Eu acho que ainda fui das últimas turmas que no ciclo escolheu o francês, claro, como língua. E era o que estava certo, porque é preciso muito mais tempo para falar francês decentemente do que inglês. Inglês é uma língua muito mais intuitiva e mais fácil. Vê-se como a mesma pessoa enquanto professora e editora? Não, de modo nenhum, porque eu quando estava no ensino eu tinha que cumprir um programa muito fechado e às vezes com o qual eu não concordava nada. Eu lembro-me que muitas vezes os miúdos diziam: o meu pai ficou chateado porque a setora, como eles diziam, usa poucos manuais. E usava poucos manuais porque os manuais quanto a mim, não avançavam nada de especial e não estimulavam, sobretudo, a curiosidade e o raciocínio. Uma das coisas que hoje se diz é que os alunos têm imensa dificuldade em interpretar. Ora, interpretar é uma coisa que eu lembro-me que no meu tempo era mais ou menos óbvia, às vezes até a resposta à pergunta estava no próprio texto. E hoje eles têm muita dificuldade porque também têm dificuldade em ler a língua materna. Estão viciados nas redes sociais e nos
naquelas plataformas em que só tem que escrever 5 linhas e depois tem lá uma coisa à frente que diz ver mais, não é? E ninguém vê o mais. Portanto, eu acho que estão tão viciados em não ler que também não conseguem interpretar. E eu, digamos que na minha função de editora, já me chegam pessoas que sabem interpretar e que sabem escrever, muitas não, e eu tenho que as recusar, não é? Mas trabalho já com, digamos, um microcosmo de literatos. Agora fiquei a pensar, será que se dá mal com regras? Não me dou nada mal com regras. Aliás, por exemplo, eu em relação à gramática sou super exigente, porque há muita gente que me chega lá assim com as ideias feitas, dizendo, eu não quero usar o mais que perfeito. Desculpe, mas tem que usar o mais que perfeito se estiver a falar de um passado, não tem escapatória possível, mas às vezes há assim umas decisões um bocadinho perentórias ou categóricas que até me irritam um bocado, mas sim, dou-me bem com regras, apesar de, claro que acho que há regras que são para violar, como em todas as liberdades, há coisas que nós podemos não concordar, logicamente. Continuamos a criar muitas expectativas em relação aos professores, como se recaísse sobre eles a responsabilidade de formar cidadãos. Não sei se está de acordo comigo, é porque não sei se é justa esta responsabilidade. Nós às vezes empurramos para a escola. Eu acho que não podemos empurrar inteiramente para a escola, mas a escola tem responsabilidade. Agora, eu acho é que os professores não conseguem, muitas vezes, cumprir essa responsabilidade porque os mandam fazer coisas completamente idiotas, de preencher papelada que nunca mais acaba, e é aí que eu acho que o professor se perde, digamos assim, e que não tem tempo para pensar como dar. Outra coisa que eu acho que também que limita muito os professores é o facto de as editoras escolares terem inventado o livro do professor, ou seja, estão a dizer ao professor como é que ele deve dar a aula. E isto no meu tempo de estudante não existia, cada professor tinha que puxar pela cabeça dele e dar a aula com aquela matéria como soubesse e como achasse adaptado àqueles alunos, e isso é o que eu acho que os manuais nunca estão. Ou seja, eu dei, por exemplo, aulas de francês a uma turma que era do 2º ano do ciclo preparatório, mas tinham todos 15 e 16 anos. Ora, eu não posso dar um texto que diz a Lili foi ao circo para um tipo de 16 anos, a Lili tem que ir à discoteca ou ao teatro, ou assim, um sítio mais atraente, não é? E eu acho que os manuais padecem muito dessa infantilização e, sobretudo, da parte do professor, eu acho que lhes fazem a papa toda e não os deixam pensar e não os deixam criar e inventar para aquele público que nunca é o mesmo público. Cada turma é uma turma e não é igual. Rosário, o infanto-juvenil será a sua capacidade de sonhar? Não faço ideia. Eu acho que comecei a escrever livros infantis por acaso, porque havia uma amiga que queria concorrer a um prémio de literatura infantil, mas não tinha tempo de escrever o livro sozinha e pediu-me ajuda, portanto eu ajudei e fiquei 20 anos a escrever literatura infanto-juvenil, mas filo sempre com espírito de missão, ou seja, enquanto eu distingo muito bem o que é a literatura que edito e a literatura que escrevo, eu sei que os meus livros infantis não são literatura, são livros. Não tenho nenhuma preocupação estilística, digamos assim, nesses livros que escrevi. Tenho uma preocupação informativa, de passar informação e de passar conhecimento, mas tenho sobretudo vontade de que esses livros levem os leitores a ler mais. Isso é o que eu quero. Eu quero fazer leitores com esses livros e, portanto, como sei que são miúdos e sei que são novos, não faço aquilo muito literato, porque sei que se tiver uma receita com um mistério, com mais detetivês, com uma coisa dessas, eles vão atrás e acabam por aprender uma data de coisas sem se aperceberem. Agora, não classifico os livros, aquelas coleções que fiz como grande literatura, acho que não. Em vez do ver mais, passa a ser o ler mais. Ler mais, exato. O que é que cabe nesse molde apertado da literatura?
Eu acho que agora é difícil dizer, porque temos tantos livros a passarem por literatura que o não são, que é muito difícil, mas eu acho que a literatura tem de ser correta, tem que ter 3 coisas, ou uma das 3 muito boa, que é a história, a linguagem e a estrutura. Ou seja, às vezes uma história de 25 questões contada, muito bem contada, é um grande livro, outras vezes uma linguagem que pode ser seca, mas uma estrutura complicada faz um livro maravilhoso. Por exemplo, A Mancha Humana do Roth é um livro desses, que é, nós somos tão enganados com uma personagem, porque temos um protagonista que achamos que é branco, e ao fim de um bocado descobrimos que não é, e fomos enganados. Portanto, essa estrutura complexa. É bom irmos ao engano na literatura. Eu acho que sim, é muito bom, a surpresa é muito boa. E acho também que, quer dizer, que o tema e a história interessar, porque senão é um desperdício, alguém que escreva muito bem uma coisa que não interessa, não é? Portanto, tem que ter uma destas 3 coisas. E depois, aquilo que eu mais procuro enquanto editora é o novo, que é muito difícil de encontrar. É ao fim destes séculos todos de literatura, nós estarmos a ler um texto e pensarmos que ainda há isto, eu nunca vi isto. Exato, porque eu lembro-me que quando li os primeiros livros do Walter Ugumem, em 2000 e pouco, ou do Zé Luís Peixoto, ou mesmo da Ana Margarida de Carvalho, ou do Nuno Camarneiro, é essa sensação que estamos a ver uma coisa nova depois destes anos todos de livros e da matéria que os compõe ser sempre a mesma, é a língua, é aquilo que nós usamos para a banalidade, para comprar uma aspirina, para pedir um café, não é? Para insultar alguém no trânsito. Portanto, é fantástico como ainda com essa mesma matéria se consegue fazer novo. Poder dizer isto não lembra nada do que eu li antes. É difícil, mas é difícil. É sobretudo difícil. Porque já leu muito, não é? Pois, é cada vez mais difícil, e eu também presumo que estou cada vez mais exigente, porque cada vez mais acumulou mais. Cada vez é menos normal que eu me surpreenda, pronto. Mas de qualquer maneira acho que isso ainda acontece. Qual foi a última vez que se surpreendeu? Eu acho que a última vez que me surpreendi foi com uma rapariga muito nova que já tinha ganho o prémio Cidade da Almada com o livro inédito e que eu publiquei, e já ganhou também o prémio da UC muito recentemente, que é a Sara Duarte Brandão. Ela é do Porto e tinha 27 anos quando publicou o livro, portanto é muito jovem e tem isso. Nós começamos a ler e encontramos imediatamente uma voz, uma coisa que é dela, não é parecido com nada. E isso é que eu acho que é cada vez mais difícil de encontrar, porque estamos já com gerações que foram criadas com a televisão, que viram desde pequeninas desenhos animados e depois a seguir séries e depois já não leem, não é? Então aquilo que mandam parece mais com um guião, digamos assim, tudo no presente, tudo diálogos, do que com o que é a literatura. Fechou esse capítulo do infanto-juvenil? Ou nunca fecha capítulos? Não fechei, até tenho ideias para livros, mas de facto tenho prioridades e quando tenho tempo prefiro escrever sobre outras coisas do que fazer livros infantis, só que às vezes vêm-me desafiar para eu fazer, por exemplo, um dos livros que eu fiz que se chama Portuguesas Extraordinárias, foi uma encomenda que me pediram para fazer um livro sobre mulheres portuguesas que em todas as épocas tinham sido fora do comum. E pronto, eu achei piada à ideia, fiz até com um bilhete de identidade, onde nasceram, etc. E foi uma coisa que me deu muito gozo também, porque também aprendi, lá está. Eu acho que todos os projetos que me permitem a mim aprender, seja para fazer livros infantis ou não, dão-me muito gozo. E naquele projeto especificamente eu acho que aprendi muito sobre mulheres que eu nem conhecia bem. A ter que pôr alguma coisa em primeiro lugar, põe a poesia? Das coisas que escrevo, sim, mas eu diria que a edição está antes disso tudo. Está, ou essa é quase a sua obrigação? Pois, ela é uma obrigação, porque é o meu emprego, não é? É daqui que eu vivo, mas não tenho vontade de dizer, agora que já tenho esta idade e que me posso reformar, vou-me reformar para escrever. Não tenho essa necessidade que têm muitos escritores que se não escreverem morrem, não é? Como o Lobo Antunes. E portanto, eu acho que entre livros demoro muitos anos, não é? Não sou aquelas pessoas que passam a vida agarradinha ao papel e à caneta e, portanto, até tenho um bocado de medo de me desocupar
e depois ter brancas ou períodos que menos não tenho férteis. ideias, menos férteis, e portanto gosto do meu trabalho, gosto de trabalhar, gosto de andar à procura da agulha em palheiro e portanto não estou a pensar para já parar. Muito bem. Não escreve todos os dias? Escrevo todos os dias, mas não necessariamente... Escrevo todos os dias, mas mails. Escrevo todos os dias, mas às vezes escrevo contracapas ou badanas de livros ou coisas desse tipo. E mesmo numa correspondência, como referiu, num mail, eu não escrevo qualquer coisa no mail, porque eu sou do tempo em que a correspondência era lida, relida, passada a limpo e, portanto, tenho essa relação ainda antiga com o que se diz ao outro e não gosto muito da resposta rápida. Às vezes até... essa resposta leva a equívocos do outro lado, portanto eu até, mesmo para dizer que não a um livro, eu gosto de justificar. Sim. Hoje estamos a destapar, a descobrir este loureiro Pequenos Rebentos, Vinhas Velhas, de 2021, de Márcio Lopes. Dizia numa entrevista ao Jornal de Notícias que hoje um livro de culinária, nem de propósito para ligar aqui com o que estamos a provar, um livro de culinária tem mais destaque que um Nobel. É o mercado, somos nós que repensamos as nossas prioridades, nós os leitores, o que é que está aqui, não sei se a falhar, mas algo mudou, sem dúvida. Sim, eu acho que o livro prático, o livro de autoajuda, o livro bonito para a mesa do meio da sala, o livro de cozinha, hoje tem muito mais... Eu, por exemplo, recebo as recensões numa plataforma todos os dias, todos os livros que falaram do sítio onde eu trabalho, da editora onde trabalho, e normalmente tem cabeça ou com uma receita ou com um livro de cozinha, portanto eu acho que passaram a ser, não diria mais lidos, mas há mais gente interessada em comida do que quem ler. Atenção, não é? Porque na verdade nós estamos a descobrir esta paixão pela comida, não é? E eu acho que tanto o vinho como a comida são coisas que apanham uma parte da população muito mais extensa. Eu acho que a literatura a sério, a literatura pura e dura, será cada vez mais de uma minoria. Como foi a dança, como foi o teatro, não é? Como foi a ópera, se nós quisermos pensar na ópera, ela começou por ser um espetáculo ultra popular e hoje quem é que vai à ópera? São os conhecedores, não é? E eu penso que à literatura mais séria acontecerá o mesmo, porque acho que se não se parar rapidamente com este vício do smartphone e da internet e agora com a inteligência artificial, isso vai ser muito difícil de passar por cima disso. Eu acho que os jovens se vão desabituar de ler. No outro dia houve uma pessoa que me disse, li um artigo num jornal americano em que se isto segue a mesma evolução, a mesma velocidade, o que acontece é que um miúdo que hoje nasce na adolescência só conseguirá memorizar 20 segundos de um texto, o que é tremendo, não é? Se nós pensarmos. Agora, já há sinais de que as pessoas estão a desistir. Os países nórdicos já não deixam os miúdos ir terem redes sociais antes dos 16 anos, não os deixam já trabalhar com o computador na sala de aula e, portanto, eu acho que esses fenómenos não são únicos, já se estão a passar a Espanha e França e, portanto, eu acho que mesmo aqui já há sinais de não poder levar o telemóvel para a sala de aula, mas também conheço histórias muito engraçadas de um professor que me contou que na escola dele havia uma caixa com divisões para os miúdos entrarem na sala de aula e pôr lá o telefone e num dia de teste ele estava curioso, os miúdos estavam a fazer o teste, ele estava curioso sobre que telemóveis é que teriam os miúdos e chegou lá e metade do que lá estava não eram telemóveis, eram comandos de televisão comprados no chinês, portanto eles tinham os telemóveis com eles, o que quer dizer que eles têm um grande engenho e eu acho graça, mas por outro lado eles têm uma dependência grave do telefone, porque é não aguentarem sequer o tempo letivo sem estarem com o telefone na mão, não é? Rosário, falou aí na questão da inteligência artificial, não tem medo como numa prova cega quando nos dão um vinho muito mau ou vice-versa, ou muito bom, e nós somos levados a pensar que é outro vinho, não tem medo de haver uma prova cega com algo escrito pela inteligência artificial ser fintada? Nós já temos mecanismos, por exemplo, com o Prémio Leia e com o Prémio Nuno Judice, nós já
percebemos quando alguém está a concorrer e que... Há gente capaz de concorrer. Sim, claro. Imagino uma coisa que eu notei, por exemplo, nós desconfiamos, que não temos a certeza, mas uma coisa que eu notei no último prémio, na primeira edição do prémio Nuno Judice, é que havia bastantes originais em que verso a verso eram bonitos, mas depois um verso não tinha nada a ver com outro verso. Portanto, percebia-se que havia ali uma coisa postiça, alguém que tentava casar alguma coisa que se calhar pôs no ChatGPT, faça-me um poema à moda de, ou faça-me uns versos, mas só que depois as pessoas não têm ciência suficiente para conseguir criar um texto a partir dali. E há uma outra coisa que é, já também aconteceu no prémio Leia, que as pessoas nem sequer leem o regulamento, aquilo é um prémio para romance com pseudónimo, e houve um senhor que sempre com o mesmo nome assinou para aí 30 livros, porque é impossível de escrever 30 livros em tão pouco tempo, não é? E era um de críticas de cinema, um de infantil, um de canções, percebia-se que ele tinha pedido ao ChatGPT que lhe escrevesse aqueles livros todos, esperando que num deles, pelo menos, ele fosse o vencedor. Portanto, notamos às vezes, mas isto ainda está muito pouco sofisticado. Quando chegar à sofisticação absoluta, vamos ser todos enganados. Provavelmente, sim. Dizia noutra entrevista, penso que à Rádio Renascença, que hoje em dia toda a gente quer publicar livros sem ler. Paradoxalmente, nas redes sociais, não sei se acompanha, são cada vez mais os jovens a sugerir livros com clubes de leitura formados, se calhar não leem Tolstói ou Proust, mas é importante... É importante eu ler, acho que sim. É importante ler, sim, mas também é importante que estes miúdos remem bocadinho contra a maré, mesmo que não munidos de... Uma vez perguntaram à Cristina, quando ninguém ler, o que é que será dos seus... Quando as pessoas só lerem porcarias, o que é que será dos seus livros? E ela calou-se um instante e depois disse, haverá sempre aberrações. E eu acho que nós temos que contar com as aberrações, não é? Quando forem aberrações, acho que ainda não são aberrações, mas essa parte, há jovens que leem, claro, nós não podemos generalizar, mas há muito menos leitores de coisas boas do que leitores de coisas más, basta olhar para os tops, não é? Eu vejo, por exemplo, nos jornais ao fim de semana os livros que estão no top e basicamente são aqueles livros menores que best-sellers nos Estados Unidos, que depois vêm para cá, fazem filmes e tal, e aquilo, toda a gente sabe que aquilo é mau, que é uma coisa que não tem por onde se lhe pegue, mas se as pessoas se viciarem nesse tipo de produto, que nem livro é, não vão sair dali para ler. Que não. Acho que uma coisa é ler um livro médio e com uma boa história e ir atrás de outros livros e acabar por, se calhar, arranjar um livro que é bom, que é literatura e que não é complicado, e a partir daí passar para livros mais complicados. Agora, acho que quem se vicia nesse modelo da criada ou do não sei quê, da ferida não sei quantas, não vai sair daí, porque... Portanto, um mau livro não pode fazer eu acho que um mau livro leitor. Não faz um bom leitor. Não. Viciou na má, entre aspas, literatura, não é? Viciar nos produtos em vez de viciar no texto, porque o texto é aquilo que importa, não é? Há pessoas que, não gostei da história. Ou se lhe perguntamos, está a ler alguma coisa? O quê? Não sei o título, não sei o autor, não é? Há muitas coisas assim. Já lê livros em ecrãs, Kindles e afins, ou o objeto é fundamental? Eu leio melhor em papel, mas já li vários livros em ecrã, até porque eu recebo muitos livros do estrangeiro para avaliar e ver se quero publicar, e não quero gastar papel com livros que eu não sei se vou gostar e publicar, e portanto aquilo que faço é ler as primeiras 50 páginas no ecrã e depois, se gostar muito, imprime então, mas não... Essa é a grande prova, o papel passa a ser... O papel para mim é muito bom, é muito norteia-nos, porque, por exemplo, nós num ecrã nunca sabemos quanto nos falta, quanto é que ainda temos de ler, em que parte vamos, para localizar e para memorizar. O papel, por
por exemplo, durante anos, eu lembrava-me de livros que tinha lido com 14 e 15 anos, eu sabia que uma passagem que eu gostei estava na página ímpar ou par, sabia se estava na metade de cima ou na metade de baixo, e esses pequenos guias, digamos assim, não existem no ecrã. Mesmo que esteja lá 2 de 255, não funciona da mesma maneira. Nós gostamos de abrir, quando fechamos o livro para dormirmos, para fechar a luz, nós temos a marquinha e sabemos quanto é que ainda falta, quando é que já foi. A nossa marca é fundamental. Eu acho fundamental. A sua casa cheira a livros? Ui, a minha casa cheira a pó. Porque tem para aí 8.000 livros, não é? Portanto, eu acredito que cheira a papel e a livro. Já tivemos que fazer uma limpeza porque não entrava nem mais um, e portanto fomos àquelas coisas que sabíamos que não leríamos mais, que já tínhamos lido e não voltávamos a ler, que eram coisas datadas ou que eram coisas que publicámos para outro tipo de leitores, mas que nós não vamos consumir, digamos assim. Houve uma época que nós até chamávamos a época das desgraçadinhas, que se publicavam aqueles livros sobre as mulheres que eram enganadas pelos árabes e depois iam para lá e eram obrigadas a pôr o véu e não sei o quê, as ocidentais, que havia milhares de livros dessa natureza e que nós achávamos que tínhamos que denunciar aquelas situações, e publicava-se esse tipo de coisas, que era no fundo um bocadinho sensacionalista e não era grande literatura também. E portanto, essas coisas todas já tiveram que voar. Houve um dia que voaram 600 livros num dia, porque não dava para entrar mesmo, em mais pronto, 600. Para entrar em mais 600. Olha, um livro-filme que eu vi muito, muito nova, na altura não sabia o que era, o Fahrenheit 451. Sim. O filme do Truffaut. Sim. E livro do Ray Bradbury. Lembrei-me porque, pensando na vossa vastíssima biblioteca, se tivesse que ficar só com um livro na cabeça, difícil. Se tivesse que decorar um livro, não sei, se calhar era um livro de poesia, porque pelo menos era mais variado, não é? Do que uma história. Eu acho que um livro em prosa, sobretudo um livro, um romance, tem sempre palha. É raríssimo não haver palha. Agora há uma autora fantástica que é a Claire Keegan, que escreve uns livros muito pequeninos, mas de facto não tem gordura nenhuma. Aquilo é o exato, aquilo que pode que conta a história, e um deles até foi filme há pouco tempo. Há o Acolher, que também foi um filme, e há um que tem a ver com aquele caso das raparigas irlandesas dos colégios de freiras que eram obrigadas a trabalhar como escravas. E isso é uma exceção, porque os livros em prosa têm quase todos bocados que não estão lá a fazer nada. E, portanto, eu acho que se calhar num livro de poemas, cada poema é como se fosse um romance, não é? Então eu acho que provavelmente, sei lá, a obra completa do William Butler Yeats ou da Emily Dickinson, por aí. Tem escrito a sua poesia? Tenho escrito pouco. Tenho até muitas coisas para escrever, ou seja, já anotadas e já na cabeça, mas estou à espera de ter um tempo espiritual que me permita passar isso para que não é este tempo turvo. Não tem a ver com isto, embora claro que este tempo mau em termos da política internacional, este tempo mau em termos da estupidez humana, que é uma coisa que é horrível, não é? Pensarmos que o país que foi para nós sempre o país mais importante do mundo, agora tem um doido que, eu agora quero a Groenlândia, agora quero isto, agora, quer dizer, é uma coisa assustadora, não é? E sobretudo pensar que aqueles que ele mais ataca votaram nele, não é? É muito assustador que isto aconteça. E ontem quando estávamos a ouvir os resultados eleitorais, eu pensei que naquela primeira eleição do Trump, por exemplo, que toda a gente estava descansadíssima, que ele não ia ganhar, e ele ganhou. E eu acho que às vezes é preciso de facto andar em cima e não ser cumpridor e não dar descanso, não é? Porque as coisas podem acontecer a qualquer altura. Pensava eu agora, tempos agrestes também
apuram determinadas palavras e sentimentos. Não sente isso? Que há palavras sinto. que estão a ser chamadas, sim, não é? Sim, e sinto também que há uma espécie de solidariedade que cresce nestes momentos, o que é muito bom, porque aparentemente as pessoas preocupam-se muito pouco com o outro, mas quando há uma catástrofe, quando há uma tragédia, quando há... eu ontem vi uma fotografia fantástica de uma manifestação debaixo de neve nos Estados Unidos e até dizia, isto já não é um protesto, é uma revolução, porque de facto quem está a menos 30 graus na rua a protestar é já uma revolução, não é? Portanto, eu acho que também é bom às vezes as pessoas serem acordadas. Abanadas. Canções, fados. Sim, isso tenho feito bastantes coisas, porque agora fiz até duas letras para o novo disco do Zambujo, do que sai em abril. Uma delas foi com o João Gil, ficou muito gira, a outra é o próprio Zambujo que faz a música, e estou a trabalhar para vários fadistas, alguns novos, ainda não acabei os fados, mas tenho feito várias coisas a pensar neles, porque há uma nova geração de fadistas e muito boa, com muita qualidade. Eu ainda este fim de semana fui aos fados, gosto muito de ir, e vou a um sítio que é o Fama da Alfama, em que se encontro no fim muitos fadistas novos que até foram cantar a outros sítios, à Parreirinha, aqui e acolá, e que vão ali trocar repetidos. É muito giro, porque vão pedir, no fundo, opiniões aos outros. Há muitos guitarristas muito dotados, muito talentosos, muito novos, e é bom ver que há uma geração a não deixar morrer o fado, porque houve uma altura que eu pensei que o fado ia cair naquela etiqueta da world music e estava sem piada nenhuma, com baterias e com não sei o quê, sem graça nenhuma, e agora voltamos à essência. Há de facto coisas muito giras, com contrabaixo, etc, mas há uma geração que está a olhar para trás com muita atenção, e isso é muito bom. Com este Pequenos Rebentos, este loureiro do Márcio Lopes, já lhe vou pedir um brinde. E se lhe pedisse também um livro seu para acompanhar com este vinho? Imagino um cenário idílico, abrir uma garrafa, um copo, um fim de tarde ou... Eu acho que talvez fosse O Canto do Vento nos Ciprestes, que é um livro muito triste e, portanto, que precisava de uma pontinha de alegria, um aconchego com este vinho. E um brinde agora? E um brinde aos livros, claro. Aos livros, ao cheiro também dos livros. Maria do Rosário Pedreira, muito obrigada por ter vindo a este Cultas e Vinho Verde, um podcast com o apoio da Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes. A produção é da Inês Bernardo, o genérico da Alexandra Gonçalves, sonoplastia do Miguel Sousa, a coordenação de podcast do público é da responsabilidade do Amilcar Correia. Até para a semana. Cultas e Vinho Verde, com Inês Menezes.